Oi, pessoal! Hoje eu gostaria de contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da psicologia, que começou lá no ensino médio, quando eu falei, eu quero ser psicóloga. Foi no terceiro colegial, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas crianças, e aí eu via alguns mistérios, algumas coisas diferentes ali no comportamento delas, e eu pensei, nossa, eu quero ser psicóloga, porque eu pensava que os psicólogos iam entender o que aconteciam ali com as crianças, e aí com os adultos e tudo mais. Mas começou com os pequeninos. Entrei na faculdade, tive diversas disciplinas, conheci um monte de coisa, me encantei por um monte de outras, até que eu tive a disciplina de psicologia hospitalar. Quando eu tive psicologia hospitalar, foi meio que amor à primeira vista. Comecei a fazer várias e participar de vários eventos extracurriculares, palestras, congressos, cursos relacionados à área mesmo, né? À temática da psicologia hospitalar, e fui me apaixonando. No último ano da faculdade, eu já sabia que eu queria fazer o aprimoramento. Eu sou aqui de São Paulo, e aqui em São Paulo tinha o programa de aprimoramento profissional, que é um programa, não tem mais, infelizmente, de 40 horas semanais, recebia uma bolsa e era um treinamento em serviço. Ou seja, dessas 40 horas semanais, 80% da carga horária era prática. Então eu ia sair um pouquinho de toda aquela teoria que eu já conhecia, de que eu já estava estudando. E aí então, no último ano da faculdade, eu prestei diversas provas e eu sabia que eu queria estar em algum hospital, então fazer esse aprimoramento em algum hospital, e queria que fosse um hospital que abrangesse o máximo de especialidade possível. Então eu pensava e teria que ser um hospital geral. Então fiz o processo seletivo em diversos locais e aí passei no local onde eu queria, onde eu tive a oportunidade de passar por diversas enfermarias, por diversos setores, desde a pediatria, a maternidade, oncologia, cuidados paliativos, UTI, pronto-socorro, enfim, passei ali o estágio em diversos locais do hospital geral. E aí, além de toda a teoria, tinha agora a prática, e aí eu me apaixonei ainda mais. Afinal de contas, o hospital ele né, para quem gosta e para quem sonha em trabalhar no hospital, é um local apaixonante. É um local onde a gente se depara com diversas situações muito diferentes, desde a cura até o sofrimento, a perda. É um local onde a gente vivencia a condição humana de um jeito muito próximo. É um local onde vivenciamos o sofrimento de perto. Mas, afinal de contas, nós psicólogos, de um modo geral, escolhemos trabalhar com o sofrimento. Vamos conhecendo sobre as emoções, todas as condições que uma pessoa passa ali no seu processo de adoecimento. E isso vai nos encantando e nos aproximando a cada vez estar mais perto desse universo, dessa realidade. E foi isso que aconteceu comigo. Escolhi cuidar daqueles que estão passando por algum processo de adoecimento, daqueles que estão passando pelo processo do morrer, dos familiares angustiados. E todos esses foram os desejos que me fizeram escolher por trabalhar nessa realidade. Mas terminei o aprimoramento, e aí eu sabia e já tinha certeza de que era isso que eu queria. Então, na minha profissão, na minha vida profissional, de eu quero ser psicóloga hospitalar, já tinha então o título, já tinha o conhecimento teórico, já tinha a prática, faltava agora um emprego. Afinal, o aprimoramento ele tinha a duração de 1 ano e eu precisava, né, de um emprego. Eu queria trabalhar, eu queria ter ali um hospital que eu pudesse falar, olha, eu trabalho ali, eu faço tal coisa. E aí, um pouco antes de terminar o aprimoramento, eu já comecei a buscar processos seletivos, coisas ali na área, e muito difícil. Era um ou outro processo seletivo que eu via em aberto, era um ou outro concurso que eu via em aberto também para a área. O desespero começou a bater, a preocupação também de
Nossa, eu estudei tanto, eu fiz o aprimoramento, eu participei de congresso, participei de cursos, fiz um monte de coisas nesse período de um ano. E eu pensava, eu acho que não vai dar certo. E eu me chateava muito porque eu pensava, nossa, eu estudei tanto, eu fiz tanto, eu investi tanto. E o investimento em diversos âmbitos que eu pensava, não vai dar, né? Eu não sei o que acontece que eu não consigo. E eu comecei até a pensar em alguns momentos o quanto que isso era ingrato de uma certa forma. Porque eu investi tanto, estudei tanto, busquei tanto e eu não conseguia. E aí o que eu pensei em fazer foi, vou fazer uma pós em uma outra coisa para ampliar as minhas possibilidades, porque eu já estava meio que desistindo do hospital. Mesmo sendo o que eu queria muito, mas não era o que eu conseguia. E aí eu fui fazer uma pós em psicologia da saúde, que eu pensei, bom, psicologia da saúde, não vou trabalhar diretamente com a questão do adoecimento em si, mas vou trabalhar com essa questão da saúde. Então, né, vou ampliar minhas possibilidades e vou conseguir o meu emprego. Era o que eu pensava. Fui fazer então uma pós em psicologia da saúde. Mas eu precisava fazer uma pós também que eu não ia gastar dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Eu acabei o aprimoramento, onde eu recebi uma bolsa e não trabalhava. E eu não queria mais que os meus pais bancassem alguma coisa para mim, porque, afinal de contas, já tinham bancado a minha faculdade e eu já me sentia como responsável pela minha profissão. E eu tinha que me bancar, eu tinha que pagar as minhas coisas. E aí eu fui fazer uma pós que eu não pagava nada, mas também não recebia. Mas eu precisava pagar, né, o caminho, o percurso e a alimentação. Comecei a atender, aluguei uma sala por hora, comecei a atender, mas eu não tinha dinheiro para mim. E nessa pós, eu não estava gostando muito. Não do programa em si, pelo contrário, era incrível, supervisores incríveis, as aulas magníficas. Só que eu não estava gostando. Fiz ali por alguns meses, eu ia concluir essa pós, afinal eu já estava ali e eu precisava terminar porque eu acreditava que era aquilo que ia me garantir o emprego que eu estava esperando. E durante essa pós, eu passei também por diversos estágios, também era uma especialização com uma carga horária extensa, onde eu passava em algumas unidades, alguns setores. Os supervisores, todo o programa muito incrível, muito assim, né? Eu aprendi muito ali com os supervisores, com todas as aulas, com todas as discussões, mas não era o que eu estava querendo, porque passava, né? Tinha ali um trabalho dentro da saúde mental, dentro do CAPS, dentro de centros de referências da criança, onde eu não me identificava, onde eu não gostava. Mas eu ia terminar. Só que no meio do caminho, a gestora do serviço onde eu fiz o aprimoramento me ligou e falou: Ingrid, tem uma vaga aqui, você tem interesse? Eu não pensei duas vezes, eu acho que eu lembro ainda hoje a sensação de atender aquele telefone dela falando da vaga, me convidando. A sensação, assim, a emoção foi muito forte. E a felicidade de, nossa, vou conseguir realizar o meu sonho. E aí, não pensei duas vezes e fui. Deixei lá aquela minha pós, não concluí. E fui pro hospital. Foi um hospital escola, onde eu cheguei, fiquei responsável ali por um setor, mas por ser um hospital escola, tinha o aprimoramento, tem a residência multiprofissional, então também fiquei ali num papel de preceptora. E aí continuei estudando, continuei me aprofundando nas questões relacionadas, né, à psicologia hospitalar, à psicologia da saúde, e fui também fazer o meu mestrado em ciências da saúde. Afinal de contas, eu estava ali num papel de preceptora, dando aulas, discutindo casos, em supervisão, orientação de TCC, enfim. Então eu precisava também ter uma bagagem teórica e curricular nesse sentido. Então fui fazer o mestrado. Hoje eu faço então um monte de outras coisas. Estou no hospital, tenho alguns outros trabalhos relacionados também à psicologia da saúde, à psicologia hospitalar fora do hospital, mas isso é hoje. Demorou um pouquinho para ser assim. Não foi fácil.
Até eu receber essa ligação de: olha, Ingrid, tem uma vaga aqui, eu gostaria de você aqui, foi um período de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor, onde por muitas vezes eu pensava de: nossa, será que eu vou conseguir? Eu estou estudando tanto, eu estou fazendo tanta coisa, fiz o aprimoramento, fui fazer outros cursos, fazer outras especializações, conhecimento e currículo, eu sempre fui atrás e eu tinha. E eu pensava: nossa, eu não consigo emprego. Era uma dor muito grande, por muitas vezes eu pensei que eu não conseguiria. E foi por isso que eu fui fazer a pós em psicologia da saúde, que eu achei que eu não conseguiria trabalhar no hospital, eu achei que eu não conseguiria estar de fato dentro da área que eu sempre sonhei, que eu me apaixonei e que eu gostaria de estar ali. E de fato, né, se eu talvez não tivesse recebido aquela ligação, não sei se hoje eu estaria trabalhando na área. E aí eu fico pensando nisso, né, no número de pessoas que passaram e passam ainda hoje pela mesma situação que eu. Eu lembro que quando nesse período em que eu fiquei desempregada, desesperada, né, mandando currículo, fazendo um monte de coisas, eu fiz algumas situações meio esquisitas, assim, de jogar mesmo no Google nome de todos os hospitais que tinham na região, na minha cidade, em cidades próximas, de procurar o e-mail do RH, o e-mail do serviço de psicologia, mandar e-mail, mandar meu currículo para muitos lugares, assim, muitos, muitos mesmos. Às vezes até inventar alguns e-mails no sentido de: ah, eu achei o e-mail do RH, mas não achei o e-mail do serviço de psicologia. Ah, e o final é tal, deve ser tal. De inventar mesmo, assim, o e-mail para tentar, né, ser vista de alguma forma. Foi uma época que eu participei de muitos congressos, que eu participei de muitos eventos, que eu participei de muitas situações relacionadas à área. E eu pensava nisso: nossa, eu conheço muita coisa, tenho um monte de certificados, eu tenho um currículo enorme, e não conseguia nada. E eu fico pensando exatamente em quantas pessoas, em quantos psicólogos não terminam a residência, que também não fazem esse mesmo percurso que eu e que talvez não conseguem. O quanto eu fico pensando e sentindo o quanto é difícil a gente batalhar tanto, a gente lutar tanto, desde a faculdade. Eu falo de um percurso desde a graduação, onde desde a graduação eu pensava: eu vou ser isso. E eu fui fazer o aprimoramento, terminei o aprimoramento e nada aparecia e eu não conseguia nada. O quanto que era desesperador. Nunca pensei em desistir, mas eu pensei que eu tinha que mudar, que eu tinha que mudar a área, que eu tinha que gostar de outra coisa, que eu tinha que fazer outra coisa dentro da psicologia. E não preciso, não precisei. Ainda bem, né? Tive ali o convite. E esse convite veio a partir do meu trabalho, a partir daquilo que eu mostrei em algum momento em todo esse meu percurso. Depois, né, e como eu falei para vocês, hoje eu faço muitas outras coisas com a psicologia da saúde, com a psicologia hospitalar, e fui convidada a vários outros trabalhos da área mesmo. Eu lembro que quando eu terminei o aprimoramento, eu tive um supervisor que falou assim para mim: bom, Ingrid, já que tá difícil o emprego, talvez você precise se mostrar. E eu pensava assim: tá, então eu vou participar dos congressos, eu vou participar das coisas e vou me apresentar para todo mundo. E eu sou mais introvertida. E eu pensava: não vai dar certo, como que eu vou, né, assim, chegar, dar a mão: oi, fulano, eu conheço o seu trabalho e eu sou, né, eu imaginava isso, né, que o se mostrar era isso. E hoje eu entendo que não, porque depois que eu terminei o aprimoramento, depois que eu já estava dentro do hospital, depois que eu já estava fazendo ali muitas outras coisas, eu comecei a receber alguns convites. Então, hoje eu faço muitos outros trabalhos dentro da área. E esses outros trabalhos que eu faço são de convites que eu também recebi. Então, o primeiro grande convite que eu tive foi o de trabalhar dentro do hospital. Depois foram outras parcerias, outras coisas que eu também faço, também relacionadas à mesma temática. E tudo foi um convite. E aí, hoje, quando eu lembro daquele supervisor, eu penso: ele já sabia o que falar lá atrás, né? Eu só não tinha entendido o que era o se mostrar. E o se mostrar não era falar: oi, tudo bem, eu sou a Ingrid.
era mostrar o meu trabalho, mostrar aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu sou boa. Eu lembro que eu fui em um congresso com ele uma vez e eu fui apresentar 3 trabalhos. E os 3 trabalhos que eu apresentei foi de pôster. E aí tava até engraçado aquela cena, né? Porque eu tava carregando aquele monte de coisa. E no final do congresso ele falou assim pra mim: "Você não pensou em apresentar de uma outra forma esses trabalhos?" Aí eu falei: "Eu não, eu tenho vergonha, né? Vou apresentar ali na frente de todo mundo. Eu não, assim é mais fácil, né?" Sim, é mais fácil. Só que o número de pessoas que vai me ver, o número de pessoas que vai conhecer o meu trabalho também são bem menores. E talvez o se mostrar seja exatamente isso. E hoje eu entendo e agradeço muito a esse primeiro toque que ele me deu. Que isso eu acho que foi uma sementinha que ele colocou em mim. E que fez com que hoje as coisas caminhassem de um jeito bem diferente. E que eu acredito, né, que se deu certo comigo, vai dar certo com todos vocês. Não é fácil, não é. Foi muito difícil para mim, né? Por muitas vezes, como eu falei, eu pensei em desistir da área da psicologia hospitalar e ter que mudar e ter que fazer uma outra coisa por não conseguir o emprego, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo um currículo. E hoje eu percebo que sim, é possível recebermos diversos convites, termos vários trabalhos dentro da área. E hoje eu percebo que é sim possível, seja dentro de um hospital e às vezes até dentro do nosso consultório de forma online, onde a gente pode fazer diversos trabalhos relacionados à área. E que sim, a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente gosta, do jeito que a gente gosta e daquilo que a gente sempre sonhou e é apaixonado. Eu sou uma prova viva disso, né? E tenho vários outros colegas também que deram certo. E sei que é difícil, que não é fácil, mas é possível. E deixo aqui para vocês hoje a minha história, né, de dificuldade, porque não foi fácil passar por tudo isso.